Fala, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para falar de uma coisa muito importante que aconteceu algumas décadas atrás. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo não era nem nascido. Nós vamos falar do atentado de 11 de setembro. Você sabe o que é isso? Fica aí, que você vai ver. O medo tomou conta do mundo ocidental depois dos ataques de Nova York e Washington, em setembro de 2001. Os atentados de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que, na época, era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores desta organização. Essa organização era uma organização terrorista, como vocês sabem, né? As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem esses atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que se iniciou ainda na década de 1970. Levando em conta a consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente entre os fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Esta era motivada pelas intervenções dos norte-americanos às nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Na década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo de 1973 e a Revolução Islâmica, que aconteceu no Irã em 1979. A Revolução Iraniana fez o governo norte-americano a perder a aliança que tinha com esse país, uma das principais reservas de petróleo e também um dos principais aliados dos Estados Unidos na região nessa época. Esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Em 1979, o Afeganistão, país com um governo comunista, foi invadido por tropas da União Soviética, que vinham em auxílio deste governo. Os Estados Unidos viram nisso uma ótima oportunidade de desestabilizar o seu maior adversário e, desde essa data, passou a financiar dissidências que existiam no interior do Afeganistão e lutavam contra o governo comunista, os Mujahideen, né? Essa força rebelde reuniam grupos reacionários que passaram a receber armas, dinheiro dos norte-americanos e dos sauditas, que eram aliados dos Estados Unidos. Ainda são, né? Anos depois, esses grupos, uma vez armados pelos próprios Estados Unidos e demais aliados, eles acabaram transformando-se em organizações fundamentalistas, fundamentalismo islâmico. E a atuação dos americanos no financiamento dessas forças contra-revolucionárias atraiu um palestino chamado Abdul Allah Azen, que convocou a jihad. Vocês sabem que jihad é uma guerra santa para os muçulmanos. Convocou a jihad contra os soviéticos. Azen, o Azar, convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão e participar da luta contra a União Soviética. Com isso, Osama Bin Laden acabou fundando o temível Al-Qaeda, uma das maiores organizações terroristas do mundo. Bin Laden tinha contado com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. Em 1990, o exército iraquiano invadiu o Kuwait e fez com que a família real kuwaitiana refugiasse-se na capital saudita, o que criou um clima de tensão entre o Iraque e a Arábia Saudita. Isso fez com que Osama Bin Laden, árabe, oferecesse seus serviços para defender o território saudita. Bin Laden queria que a monarquia saudita para que contratasse, né, melhor dizendo,
defender o território, mas os sauditas recusaram a oferta. O ódio de Bin Laden aos Estados Unidos acabou aumentando por demais questões, como o apoio desses ao Estado de Israel, seu papel na assinatura de um acordo de paz na Palestina, entre Israel e Palestina, na década de 90, e sua intervenção em outros países islâmicos. Isso acirrou o ódio de Bin Laden. Já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos. É o que aconteceu em 11 de setembro. Mas o que aconteceu mesmo em 11 de setembro? Os atentados eles foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. Eles sequestraram 4 aviões comerciais que decolaram da costa leste dos Estados Unidos. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o quarto caiu antes de atingir o seu alvo. Os 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, eles renderam a tripulação e também os passageiros. Então, o voo 11 da American Airlines, em menos de uma hora depois, precisamente às 8h46, o avião era lançado contra a torre norte do edifício World Trade Center. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, também da American Airlines, o voo 175, foi lançado, dessa vez contra a Torre Sul. O terceiro avião, voo 77, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. E o quarto avião, voo 93, este caiu no interior dos Estados Unidos, às 10h03. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram morte de 2.996 pessoas, incluindo os 19 terroristas desse número. E as consequências do atentado foram terríveis, como o endurecimento das medidas de segurança no país, a invasão do Afeganistão, a guerra ao terror, a doutrina Bush, que foi uma orientação da política externa americana estabelecida pelo presidente americano George Bush em 2002, que essa ideologia privilegiava a guerra preventiva, ou seja, os Estados Unidos poderiam agir antes de ser atacados. O combate ao terrorismo e a livre circulação de capitais também provocou o eixo do mal. O que era o eixo do mal? É uma expressão usada para referir a 3 países inicialmente, que, segundo a ótica dele de mundo, eram a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque. O dia 11 de setembro de 2001 foi o dia em que o mundo mudou. Beleza, pessoal? Então, nos acompanhe para mais conteúdo no nosso canal. Nos siga, dê o seu joinha e a gente volta com temas importantes.